Foi desse porto, no norte da Alemanha, que mais de 7 milhões de europeus embarcaram rumo ao desconhecido, em busca de terra, de paz, de uma nova chance. Vor allem war im 19. Jahrhundert der Grund gewesen, dass die Bevölkerungszahl Europas stark angestiegen ist. Innerhalb von 100 Jahren hat sich diese von 250 Millionen auf 500 Millionen ist diese nämlich angestiegen. Darunter litten zum Beispiel Bauern, die wenig Landfläche hatten. Das mussten sie nämlich mit ihren Verwandten teilen. Und in Amerika gab es viel Landfläche, die sie dann beackern konnten. Und das war natürlich für viele ein Anreiz gewesen, sich die Strapazen nach Amerika auf sich zu nehmen. Aber ein weiterer Grund war natürlich auch die Erfindung der Dampfmaschine. Mit den Segelschiffen dauerte natürlich die Überfahrt 2 Monate, mit Dampfschiffen eben nur noch 5 bis 7 oder 10 bis 14 Tage. Über Hamburg sind einst sehr viele Menschen nach Amerika ausgewandert, natürlich auch nach Südamerika. Brasilien war eines dieser Ziele dieser Menschen gewesen. Especialmente o que vai motivar os alemães virem no final de 1800, 1850, 51, quando vem para Santa Catarina o maior número de imigrantes, é a crise que a Europa passa, né, as guerras de unificação que criam um clima delicado, digamos assim, politicamente na Europa, uma crise agrícola bastante grande, né? Entre 1840 e 1850 tiveram 2 anos em que não houve produção nenhuma de alimentos em função de questões climáticas, em função de guerras, enfim. Então havia uma indústria emergente, mas ainda muito incipiente, uma agricultura sofrendo problemas que independiam da vontade do agricultor, e um continente que precisava ser habitado. É neste cenário que se dá, então, a propaganda para a vinda de imigrantes europeus, notadamente alemães, para o Brasil. Entre 1920 e 1930, cerca de 75 mil alemães escolheram o Brasil como destino, a maior onda migratória em uma única década, motivada pela miséria, pela instabilidade econômica e pela promessa de terras. A imigração alemã não foi um processo autônomo e espontâneo. Ele foi provocado, ele foi motivado. Foi prometidos a eles uma série de benesses. Prometeram terras, prometeram os animais, prometeram ferramenta, prometeram uma diária de 160 réis. Extensões de terras, liberdade religiosa, dispensa do serviço militar. Instrumentos agrícolas, um pagamento anual. A travessia era longa, cabines apertadas, dias intermináveis. A água era fétida, a água que eles tinham em tonéis, fétida, então eles tinham que esperar para que chovesse. Tomava banho com água salgada mesmo. Enfim, os navios eram repletos ou de rato, ou de baratas, ou enfim. E do outro lado, um Brasil ainda imperial, com uma elite ávida por trabalhadores livres. O primeiro objetivo da colonização estrangeira foi trazer soldados para o Brasil nesse contexto de independência. O Brasil está fazendo uma guerra com Portugal no início e o exército que estava aqui no Brasil antes da independência é o exército português, então a gente precisa de soldados para combater esse exército português nas guerras de independência. Mas não ficava bem para uma nação recém-criada fazer uso da mão de obra de mercenários para a guarda, a segurança, dentro de uma política geoeconômica e também de segurança nacional. Por isso se traz bastante alguns imigrantes de várias nações que vão trabalhar como mercenários aqui no Brasil. Esse é o início da imigração. Mais tarde começa a chegar no Brasil imigrantes que têm a função de substituir a mão de obra escravista,
que isso a partir de 1850, posterior ao período das leis que começam a colocar fim à escravidão. No sul do país, os primeiros imigrantes fundaram São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina, a primeira colônia oficial de alemães nasce em 1829, São Pedro de Alcântara. Meu nome é Roberto Stelling. Eu sou da quinta geração dos Stelling aqui em Santa Catarina, em São Pedro de Alcântara, mais especificamente, a primeira colônia alemã de Santa Catarina. A gente mantém assim o gosto pelas tradições, pelas festas, né? Pela alegria de viver. A gente gosta muito de se encontrar para cantar, a gente participou de muitos corais e a gente gosta mesmo de festa, uma boa comida e uma boa cantoria. Na mala, os imigrantes traziam sementes, utensílios e fé. Muita fé. Os colonos alemães vêm, uma das primeiras coisas que eles fazem é, claro, a igreja. Mas do lado da igreja, uma escola. Para catequese, para ensinar as primeiras letras, para aprender os rudimentos da fé. É conhecida a descrição de como, quando eles chegaram, eles também trouxeram as suas fontes de fé. A Bíblia, o Catecismo Menor de Lutero e também os inários ou devocionários, livros com orações, meditações, com o qual, com esse material, eles cultivaram então uma piedade pessoal, particular ou familiar. A vida era dura, mas a organização, o espírito de comunidade e o trabalho incansável forjaram o início da agricultura familiar do país. Hoje, responsável por 70% da produção de alimentos no Brasil. Para sobreviver, o associativismo foi assim a mola propulsora desse desenvolvimento das colônias, através das comunidades, das Gemeindeschule, que seriam as sociedades escolares, a sociedade do cemitério, a sociedade das igrejas. Então, os problemas da colônia, daquele colono, dos grupos que estavam ali frequentando, eram discutidos. Eles precisavam abrir estradas para escoar o material deles, eles precisavam fomentar negócios, precisavam trocar experiências e ver em conjunto quais eram as dores para poder então tomar ações específicas. Assim nasceu a Associação Empresarial de Blumenau há 122 anos. Língua, religião e ensino caminharam juntos. Onde havia uma colônia, logo havia uma escola. Mesmo que improvisada, mesmo que proibida. A nossa história enquanto educação na cidade de Blumenau, ela tem seu início por volta do ano de 1870, quando aqui foi instituída a primeira paróquia do centro e aí surgiu um núcleo de educação. Junto com a igreja, um núcleo educacional. A partir daí é que se criou, então, posteriormente, a escola denominada de Deutsche Schule, ou seja, Escola Alemã de Blumenau. Auf Wiedersehen! Durante muito tempo, o alemão foi língua franca em boa parte do Sul. E até hoje é ensinado em escolas bilíngues. As primeiras palavras, assim, quando eu comecei, foi um pouquinho difícil. Mas quando eu fui acostumando, assim, foi cada vez ficando mais fácil. Então, eu já tinha contato com o alemão através da minha oma e a minha primeira língua foi alemão e depois que eu fui aprender português. Minhas primeiras palavras foram em alemão por causa desse contato que eu tive com a minha oma. Então nós temos uma maneira de nos comunicarmos aqui em Blumenau que se diferencia um pouco. Por exemplo, o alemão vindo para Blumenau, ele vai perceber logo no início, que se fala alemão, mas se fala diferente. Mas não é um dialeto que ele tenha conhecido lá na Alemanha. Justamente porque houve essa mistura. Pronúncia de palavras que, se for falar no alemão gramático, elas são um pouquinho diferentes. Às vezes alguma letra que não pronuncia dentro da palavra, ali que tem que fazer o som, que sai um pouquinho diferente. Eu muitas vezes durante as aulas estou falando alemão e daí às vezes alguém pergunta ou
até comenta, em casa a gente fala assim, ou minha vovó já falou isso. Então eles trazem algo similar ou parecido. Aqui o idioma sobrevive. A gente sente aqui ainda como se voltássemos para um local do passado. A cultura ainda é preservada, né? Nós temos toda a cultura dos cacitiros, a cultura gastronômica, da dança, da música. E toda essa alegria que os imigrantes trouxeram para o Brasil, na época da imigração, isso permanece na Vila Itopava, essa cultura, esse carinho, esse amor pela Alemanha. Nós sentimos parte da Alemanha, né? Nós amamos o Brasil, mas é como se a Alemanha estivesse em nós ainda. Então esse é um dos fatores importantes, porque não é só aprender a língua alemã, mas também tá buscando toda essa cultura, esse resgate, para que esse resgate dos nossos imigrantes não se perca. É muito rica a história da colonização porque ela oportunizou o desenvolvimento de um negócio que a gente chama de cultura brasileira de origem alemã. Não é a cultura alemã que essas cidades trabalham ou que elas exaltam. É uma cultura genuinamente brasileira que sofre a influência da cultura que os colonizadores, que os imigrantes trouxeram. E a ideia aqui é gerar essa comparação, fazer essa brincadeira, mostrar como a vida das pessoas mudou e como os dois países, que são países importantíssimos hoje no contexto mundial, como eles desempenham como eles buscam as suas conquistas, como eles desempenham a sua economia, os seus indicadores sociais, curiosidades em geral sobre os dois países a partir dessa construção migratória. Na comida, nas festas, na rotina da roça, o legado permanece. Meu pai se junta com meu vizinho, mais de idade, 80 e poucos anos eles têm, é automaticamente pomerano. Se uma pessoa sabe falar alemão, eu falo automaticamente em alemão. Já é automático. Eu não consigo, nem falo português assim, com uma pessoa que entende que sabe falar alemão. Né? Isso para mim não existe. Meu trisavô, quando ele veio para cá em 1868, lá, nós éramos diaristas, né, dos grandes senhores feudais. Então nós trabalhávamos lá nos campos da agricultura da Europa. Por isso que eu sempre falo, isso está no nosso sangue, nossa característica, assim, é trabalhar na terra, na agricultura. Por isso que tem vários pequenos sítios aqui ainda. Durante as duas grandes guerras, o alemão foi proibido. Clubes e escolas fechados. Jornais censurados. A identidade colocada sob suspeita. As pessoas, nesse período da Segunda Guerra Mundial, por desconhecer o domínio da língua portuguesa, foram muitas delas acusadas por aquilo que chamávamos de quinta coluna, foram presas, colocadas, levadas ao desterro ou a Florianópolis, já na época, e que nem sabiam por que tinham sido presas. Defender os interesses mais legítimos do povo e promover as medidas indispensáveis ao bem-estar dos trabalhadores. Tudo que lembrava nome de ruas, nome de casas de comércio, na língua germânica, foram totalmente eliminados. O próprio monumento à cidade, onde tinha escrito em letras alemãs, foram refundidas posteriormente para o português. E isso impactou na indústria de forma positiva, por um lado, porque nós vamos vender muitos produtos para fora, mas também de forma negativa do ponto de vista das crises econômicas que vão impactar na nossa indústria. A pergunta é, era necessário fazer dessa forma, de uma forma tão drástica? Apesar disso, a cultura resistiu, em silêncio, dentro das casas.
nos olhos de quem nunca esqueceu quem era. Ich bin klein, mein Herz ist rein, nicht mit nervose, auch Jesus allein. Amém. Hoje, Santa Catarina é terra para muitas empresas alemãs, gerando centenas de milhares de empregos. Uma parceria econômica que atravessa séculos. A Johanna Altenburg, ela iniciou a produção artesanal de acolchoados e travesseiros no ano de 1922. Tinha 2 filhos pequenos que tinham apenas 4 e 2 anos de idade. E aí, num galpão anexo à casa dela, ela reuniu instrumentos que ela já possuía, que era agulha, linha, tesoura, e passou a produzir de forma artesanal acolchoados e travesseiros. Ao longo das décadas, chegaram imigrantes com ofícios diversos, cada qual com o seu saber. Em Jaraguá do Sul, um casal de farmacêuticos enxergou nas plantas tropicais a essência de um novo negócio. Nascia ali uma multinacional brasileira de aromas e sabores. Ele, um químico farmacêutico, seu Rudolf, e ela, dona Hildegard, naquele momento nem tanto senhor, nem tanto dona, e uma física que já tinha um conhecimento na indústria de aromas por causa da família do seu Rudolf, resolveram empreender. Eles tinham essa vontade, essa paixão de desenvolver aromas através de plantas tropicais. Então eles analisaram onde seria o melhor lugar para a gente se estabelecer e acabaram tendo como destino o Brasil. Nós temos valores muito sérios, valores muito firmes. E um dos nossos principais valores é família duas rodas. Isso é super interessante porque é algo que foi instituído lá atrás e até hoje a gente carrega isso dentro da companhia com uma cabeça inovadora, sempre tentando buscar algo disruptivo, cuidando da comunidade, que isso sempre foi muito importante para eles. Que além de nós buscarmos matérias-primas em outros locais, eles queriam desenvolver o comércio, a produção local e a comunidade que aceitou eles quando eles chegaram nesse país. Em 2 séculos de presença alemã, ideias ousadas romperam padrões. Se Joinville se tornou sinônimo de excelência em metalurgia, é porque um dia alguém desvendou a fórmula ideal da fundição. Nós sempre fomos, desde o início, pioneiros em alguns processos de fundição, tanto quando a empresa iniciou no processo de fundição de injeção de latão, ela foi pioneira na América do Sul nesse processo. Não existia tecnologia no Brasil relacionada a esse processo na época. Os fundadores trouxeram projetos de máquinas da Alemanha, construíram as próprias máquinas, porque não existia fabricação de máquinas desse processo no Brasil naquele momento. Nós ainda temos até um exemplar dessas máquinas que a gente preserva, recuperada como peça de museu. Então sempre houve muita interação nessa área de tecnologia. Foi neste solo que um imigrante alemão ousou substituir o cobre e criou, com o PVC, um novo capítulo da indústria. Inovação que moldou não só produtos, mas mentalidades. Imagina que nos anos 40, 50, você anunciasse que iria construir um prédio e ao invés de cobre ou ferro, iria introduzir o plástico na parede. Foi uma quebra de paradigma muito grande, como se fala hoje, foi uma inovação muito disruptiva e o seu João teve que lançar mão de alguns artifícios, algumas iniciativas de marketing, a gente pode dizer, para convencer o consumidor, para convencer governos, para convencer a população, para convencer os lojistas de que o PVC era confiável, era resistente e era adequado, Então, por exemplo, uma história que está nos nossos livros e é muito interessante, os profissionais de venda da época, eles iam até algumas embarcações no Guarujá, em São Paulo, e convidavam as pessoas que atravessavam de barco, de barcaça, a enferrujar aquele tubo, a enferrujar aquele material.
né? Porque obviamente era mostrar que o ferro tem esse problema, o ferro obviamente enferruja, né, com o tempo. E o PVC ele está aí, se sustenta há 80, 100 anos sem sofrer modificações e fazendo as suas funções. Entre os legados mais duradouros dos imigrantes alemães, fazer da empresa uma extensão da própria casa e cuidar dela como se cuida da família. Eu sou guerreiro, não desanimo nunca, acredito sempre e sempre passo para a minha família. Nunca se fala não. Esse não tem que trabalhar. Então que seja momentos mais difíceis, mas vamos realmente trabalhar. Eu acho que todos nós que temos esse sangue europeu, sangue alemão, ele é natural ele ser assim, tá? Confia no seu trabalho, por isso estamos aqui hoje, né? Eu costumo dizer de que eu não quero apenas 1.500 colaboradores, eu quero 1.500 colaboradores felizes. Então, a minha realização simplesmente um fruto de um trabalho, é um fruto de uma realização, um fruto daquilo que se plantou. Hoje eu não trabalho, eu brinco de trabalhar. Porque se eu falar que o trabalho é pesado, se eu fizer do trabalho um fardo, realmente não temos a facilidade de levar o trabalho com a facilidade que a gente deve levar. Eu trabalho hoje brincando. Eu costumo trazer isso e levar para a nossa equipe. Vamos brincar de trabalhar. E será tudo muito mais fácil. Então, é muito gostoso hoje. Pode ser dentro de fábricas ou então em palanques, nas urnas e nas decisões de gabinete. Líderes de origem alemã ajudaram a desenhar o futuro de Santa Catarina. Os grandes exemplos que nós temos em Santa Catarina são de descendentes de alemães que efetivamente conseguiram construir aqui grandes exemplos de sucesso industrial, de sucesso profissional, de credibilidade, acima de tudo, de credibilidade perante e junto à sociedade, de exemplos, temos também na área política grandes e bons exemplos de governadores, de senadores, de prefeitos, de deputados, de vereadores de origem alemã que sempre se conduziram com muita responsabilidade, com muita seriedade e principalmente com muito sucesso, porque mereceram a confiança da sociedade. Então, nós temos essa característica. Se alguns acham que a gente é um pouco duro de molejo, um pouco fechadão demais, por outro lado, todo mundo reconhece que nós cumprimos com nossa obrigação, que nós não falhamos quando damos a palavra, que nós trabalhamos com dedicação e, mais do que isso, nós queremos o bem da comunidade e da coletividade em todos os momentos e em todos os dias. Na delicadeza de suas pinças e no rigor de seus diários, Fritz Plaumann registrou mais do que insetos. De suas mãos nasceram milhares de descobertas. Quando ele resolveu começar os estudos dele, ele entrou em contato primeiro com uma universidade da Alemanha e lá, em contato com esses pesquisadores, ele começou a adquirir conhecimento e materiais para fazer as pesquisas. E com o tempo ele aumentou essa rede de pesquisadores que ele tinha em contato, sendo de vários países. Do Brasil também, da Argentina, Paraguai, Alemanha. De suas mãos nasceram milhares de descobertas. Um acervo científico que preserva a biodiversidade do sul do Brasil e ecoa entre gerações de pesquisadores. Aos 70 anos que ele viveu no Brasil, então 70 anos que ele estudou, que ele se dedicou à pesquisa, ele conseguiu construir uma coleção entomológica de 80 mil exemplares de insetos dos mais variados ordens. Ou seja, ele não focou em uma ou outra ordem, é no geral. São 17 mil espécies diferentes.
Dessas 17 mil, 1.500 são novas descobertas da ciência e 150 que levam o nome dele ou derivados do nome dele. Com pincel e sensibilidade, Willy Zumblick eternizou a história do povo catarinense. Ele recebeu um convite para fazer parte tinha um cinema aqui, que era o Cine Vitória, né? E ele pintava os atores e atrizes dos filmes que passavam, ficava a semana inteira, e dali despertou a vontade, ele viu que ele tinha um grande talento de ser pintor, e morreu sendo um dos maiores pintores catarinenses. Cada tela, uma crônica visual. Um artista que traduziu a alma de sua terra e a transformou em patrimônio. Eu vejo Zumblick como um dos grandes pintores do Brasil por ele ter essa audácia de, em cima de contos e histórias, e essa viagem que ele fez, as fantasias que ele fazia, que ele tinha, ele poder colocar nas obras de arte. Ele é considerado o pintor das histórias de Santa Catarina e o pintor das bandeiras do Divino Espírito Santo. Aqui também se construiu uma história de coragem e de fé por um Brasil melhor. Ela carregava uma missão no olhar: salvar vidas com o poder do cuidado. Zilda Arnes fez da medicina um ato de compaixão e da solidariedade uma política pública. Principalmente no legado da doutora Zilda, a força da solidariedade, do amor ao próximo, do quanto aquela gotinha faz diferença sim no oceano. Que a doutora Zilda dizia sempre: o teu esforço faz diferença sim. Não adianta a gente querer mudar o mundo pelos outros, a gente tem que mudar o mundo começando pela gente. Então acho que é isso que fica de mais importante, de que cada um é responsável por fazer a sua parte, para que o mundo possa ser melhor e que as nossas crianças elas consigam ter mais vida a partir do esforço de cada um. Talvez a maior herança que o imigrante deixa é o espírito do trabalho. Né? Espírito de trabalho esse que vai, mesmo para aqueles que vêm a Joinville, que não são descendentes de imigrantes, acabam aprendendo a ter esse hábito, né? O trabalho como grande diferencial. A história dos descendentes e dos imigrantes alemães em Santa Catarina é uma só. Ela é baseada no trabalho, baseada no espírito de convicção que podemos fazer, que é possível avançar, é baseada na fé, é baseada principalmente na responsabilidade e na honradez. Nós temos as nossas festas, nós somos alegres, nós produzimos, nós temos diferenciais. Blumenau sempre foi iniciadoras de muitas atividades. Se ela não deu continuidade, mas ela deu os caminhos para que outros dessem a continuidade. Então, Blumenau é uma cidade diferente. Quem vem para cá precisa se adaptar aos nossos modos viventes, à nossa maneira de ser. Mas depois já entra no espírito blumenauense e ele é um novo blumenauense. Catarina cresce entre dois mundos, Alemanha e Santa Catarina. Entre o idioma que aprendeu primeiro e aquele que aprendeu a sentir. Ela é parte de uma nova geração que transforma a herança em identidade. O nome dela, Catarina, é em homenagem ao estado de Santa Catarina. Na época que nós morávamos no Brasil, nós gostávamos muito de morar lá. E quando nós viemos para cá e acabamos tendo a sorte de ter uma filha, por que não botar um nome de Catarina em homenagem à terra natal dela?
E até o meu pai fez essa brincadeira comigo, poxa, agora vocês estão fazendo o caminho inverso dos teus antepassados, que vieram da Europa para o Brasil e agora estão voltando para a Europa. Então, nós quisemos manter a raiz dela. Da mesma forma que nossos antepassados, eles foram para o Brasil, eles mantiveram tradições, mantiveram a cultura viva, nós fizemos a mesma coisa agora na vinda para cá. Ela nasceu aqui, então ela vai ainda ter a raiz dela no Brasil. Nós estamos fazendo educação também em português, estamos também no alemão, mas realmente para manter a raiz, a tradição. Durante 2 séculos, a história foi passada assim. De boca em boca, de pai para filho. Se hoje podemos contar essa história, é porque alguém um dia acreditou que ela merecia ser vivida. Se a memória foi bem guardada, ela nunca deixa de iluminar.